Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 5. E hoje a gente vai trabalhar um tema de matemática, que é um tema que ele está muito relacionado com você aí que está do módulo 5, vai começar a ver com a matemática que a gente costuma ver mais no ensino médio, uma matemática onde você vai ver relações do dia a dia, você vai ver relações da natureza, relações sociais representadas através da matemática, tá certo? E essa relação que você vai perceber aí, ela trata muito da questão de você começar a notar que tudo que você consegue relacionar na matemática, você consegue representar de uma determinada forma, tá certo? E essa imagem que está aparecendo aí é uma imagem que é muito comum a gente apresentar quando a gente vai começar a falar de função. A função na matemática nada mais é do que representar uma relação entre duas coisas. E a gente costuma mostrar aí essa transformação. Nesse caso aí eu utilizei imagens, né? Então eu peguei ali, por exemplo, o pé, eu coloco dentro desse tubo e o que é que acontece com esse pé? Parece que ele fica igualzinho, né? Depois eu coloco ali aquele símbolo lá de neve e parece que ele ficou igual. Coloquei a borboleta, ela ficou igual. Aquele boneco palito ali, ele ficou igual. Então parece que essa transformação, na verdade, não fez nada, né? Ou seja, pegou uma coisa e transformou nela mesma. Então isso daí a gente percebe que teve essa relação, só que a gente observa que não houve uma modificação, certo? Já nessa outra aqui, observa que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os elementos ali e a gente vai perceber, eu estou colocando um espelho. O que é que esse espelho está representando? Quando eu colocar uma coisa, o que vai aparecer do outro lado é o seu reflexo. Já percebeu que quando você está se olhando no espelho, você levanta o seu braço direito e parece que a sua imagem está levantando o braço esquerdo, né? Ou seja, você está vendo ali o reflexo da sua imagem. E é o que essa transformação aqui está fazendo, né? Então observa que o que foi que ela fez. Eu coloquei ali os pés virados para frente, ali naquele tubo ele pegou o reflexo, é como se os pés tivessem virado para o outro lado. Então é o reflexo daquela imagem. Quando eu peguei ali aquele símbolo que representa a neve, né, uma coisa fria, parece que ela ficou igual, né? Porque na verdade aí, mesmo a gente vendo o reflexo, parece que é a mesma imagem, né? Isso é uma característica de figuras simétricas por rotação. Quando eu peguei ali a borboleta, também parece que a gente está vendo a mesma borboleta, mas se a gente usar o raciocínio, a gente vai ver que a transformação é que aquela primeira borboleta ali, vamos imaginar sua asa direita, sua asa esquerda. Do lado de cá está o contrário, né, que é o mesmo que acontece quando a gente se olha no espelho com relação aos nossos braços. Aquele boneco palito ali, se a gente observar, ele está com um braço levantado para frente, o outro para trás. Quando a gente observa aqui, parece que fica o contrário. Esse contrário que a gente chama é o reflexo dessa imagem, tá certo? Então, isso daí é um tipo de transformação. É um tipo de transformar uma coisa em outra e a gente vai utilizar isso daí para falar de função. A função na matemática é uma representação dessas transformações. E essa representação, esse termo que eu utilizei agora, seria a parte mais importante desse assunto. É como se você pudesse representar uma mesma coisa de formas diferentes, tá certo? E a função ela tem essa característica, você observar algo e representar de formas diferentes. Geralmente a gente utiliza 5 maneiras para representar, tá certo? A gente pode representar como eu estou fazendo aqui, conversando com vocês, mostrando, através de elementos gráficos, desenhos, né? Eu posso representar dessa forma. Eu também posso fazer uma representação organizada em gráficos, em tabelas. Eu posso escrever, ou seja, em língua portuguesa. Posso escrever até numa outra língua, no inglês, no francês, no alemão. Então, eu posso representar dessa forma. Como eu também posso representar, como a gente chama da representação simbólica ou algébrica. A gente não vai dar tanta ênfase a essa representação, a gente vai tentar buscar mais a questão da representação por outros meios. Então, essa transformação representada por esse elemento aí pode representar muito bem o que a gente chama de função. Olha que agora eu coloquei tipo uma rodando, né? Observa o que foi que aconteceu com o pé. Ele estava para cá, deu uma rodada como se fosse para baixo. Agora aquele símbolo da neve, aquele símbolo lá do frio, observa que ele apareceu diferente, né? Naquela primeira imagem ali, ó, a gente rotacionou,
está um pouco diferente. A borboleta também, né? Ela girou um pouco, né? Aquele boneco palito também, a gente pode observar que houve uma transformação. Ele foi modificado com relação à sua representação. Então, tudo isso representa uma função, tá certo? Uma transformação de uma coisa em outra. Então, toda vez que você precisar lembrar do que é uma função, lembra que é um elemento matemático, um objeto matemático que se preocupa em estudar as transformações das coisas, tá certo? É muito comum também você associar a ideia de função a uma máquina, onde entra uma coisa de um lado, essa máquina modifica, transforma esses objetos e saem outros objetos ou um objeto modificado do outro lado, tá certo? É uma associação muito comum que a gente utiliza para as funções. Então, todos esses exemplos que eu mostrei nessa primeira parte da aula é simplesmente para evidenciar a questão de que uma função é uma transformação, uma modificação de uma coisa em outra. E a gente vai ver, por exemplo, que muitas coisas da engenharia, muitas coisas da tecnologia, da construção civil ou dos medicamentos, vacinas, tem muito dessa questão das funções, né? Que as funções são maneiras de você representar situações, seja ela do mundo físico, no caso da engenharia, seja ela de você estudar, por exemplo, organizações como trânsito, como a questão de dados de internet, um monte de situações do nosso cotidiano trabalha essa questão da transformação. Então, a gente chama de nome de função, porque é o assunto matemático, mas eu diria que é uma aula mais para a gente compreender a transformação de uma coisa em outra. Então, se quiser associar uma palavra à aula de hoje, seria transformação e como a gente faz essas representações, tá certo? Um exemplo de transformação que eu gosto muito de utilizar nas aulas sobre função é a questão de alimento, né? Ou seja, você observa que você, para fazer um determinado prato, uma determinada comida, você transforma alguns alimentos em outros, né? Ou seja, alguns ingredientes para ser transformado em um determinado tipo de alimento. Eu vou utilizar aqui, no caso, a transformação da farinha de trigo em pão. No caso, a gente sabe que para fazer o pão não é só a farinha de trigo, mas a gente vai ver que uma característica do estudo das funções na educação básica é se preocupar com a transformação de uma coisa em outra, tá certo? Você estudar a transformação de muitas coisas em outra é um estudo da função de uma maneira mais elaborada e em outros níveis de educação, como o nível superior, por exemplo, tá certo? Então vamos analisar um pouco essa transformação. Como é que a transformação da farinha de trigo, passando por um processo, para chegar ao pão, tá certo? É a mesma coisa do que a gente fez na primeira parte da aula, estudar essas transformações. Vejamos a seguinte situação. Lógico que eu vou estruturar aqui para a gente imaginar o seguinte. Imagina que uma determinada quantidade de farinha de trigo eu consiga fazer 5 pães, tá certo? Então vai ser o pontapé inicial do nosso problema, da nossa análise. Então imagina uma determinada quantidade de farinha poder ser transformada em 5 pães. E o que é que a gente vai se preocupar agora? De entender essa transformação e como representar essa transformação. Então a gente vai fazer basicamente o seguinte: como é que essa relação da farinha de trigo com os 5 pães, ela pode ser estendida para eu fazer não só a análise de uma quantidade para 5 pães, mas quantidades de farinha em quantidades de pão. Então veja, se uma quantidade pode fazer 5 pães, obviamente 2 dessas quantidades vão fazer 10 pães, tá certo? E eu estendendo aí, ó, 3 dessas quantidades vão fazer 15 pães. Então eu agora estou quantificando essa transformação. E a partir daí, quando eu tenho uma quantidade muito grande, ou seja, eu comecei com uma quantidade de farinha para 5 pães, 2 quantidades de farinha para 10 pães, e agora eu observo que eu posso ir construindo isso até uma quantidade bastante grande. E para isso a gente precisa ir organizando essas informações, tá certo? Uma das formas da gente organizar é o gráfico. Eu estou usando um gráfico aí que ajude a gente a compreender o que eu acabei de falar, tá certo? Observa que quando a gente vai construir um gráfico, a gente precisa se preocupar com o seguinte: um gráfico, ele é composto, nesse caso aí, de eixos. Esse eixo deitado, horizontal,
e um eixo vertical. O que é que eu coloco nesses eixos aí? O que eu estou relacionando. É só lembrar que a gente está relacionando a quantidade de farinha com a quantidade de pão, tá certo? Então, esses eixos aí, eles precisam estar organizados dessa forma, ou seja, eu estou relacionando. O que é que eu estou relacionando? Vai ficar aí nesses eixos. No primeiro momento, não se preocupa tanto em qual eixo vai ficar tal coisa, porque você naturalmente, com o tempo, vai perceber que o que é mais adequado colocar nesse eixo deitado, o que é mais adequado colocar nesse eixo em pé, tá certo? Então, observa o que eu fiz aí, ó. Uma quantidade de farinha, representada aí no gráfico, está relacionada com aqueles 5 pães. Consequentemente, a gente viu que duas quantidades dessa farinha vão estar relacionadas com 10 pães e 3 quantidades de farinha relacionada com 15 pães. Eu estou organizando essa situação inicial e observa que eu posso apresentar essa relação entre farinha e pães organizado através desse gráfico. Eu também posso organizar numa tabela, né? A gente chama de organização tabular. Então, essa organização tabular, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz falando, a mesma coisa que eu fiz no gráfico, eu estou representando na tabela agora. Então, observa que eu estou lendo essa tabela, eu estou organizando essa tabela, o seguinte, eu tenho essas colunas, essas duas colunas, ou seja, o que vem de cima para baixo, eu tenho ali a quantidade de farinha e a quantidade de pães. Então, observa, uma quantidade de farinha equivale a 5 pães, duas quantidades de farinha, 10 pães, e 3 quantidades de farinhas, 15 pães. Então, é como se eu estivesse fazendo a mesma coisa, só que de 3 formas diferentes até agora. Eu falei de forma explicando, eu falei da forma gráfica e eu falei da forma tabular. Então, essa representação aí, ó, uma quantidade de farinha, 3 pães, duas quantidades, 10 pães e 3 quantidades, 15 pães. Então, é uma outra maneira da gente representar, tá certo? Essas duas formas aí, elas estão intimamente relacionadas e eu gostaria que esse fosse o pontapé inicial da gente. Pegar uma determinada situação e tentar representar em gráficos e tabelas. Não precisa ser um gráfico com muitos detalhes, os números bem divididos, tanto é que nesse primeiro momento nem números eu coloquei, né? Eu apenas coloquei os símbolos ali para fazer essa representação. E quando a gente vai quantificar isso, depois de você ter bem essa organização, entender bem a relação do que com o que, aí sim você pode ir quantificando as coisas, tá certo? Os valores, as quantidades, elas vão aparecendo naturalmente, não é? Então, esse estágio aqui, ele seria um estágio posterior a você já saber organizar bem essas situações, tá certo? Então, dá uma olhadinha aí, que quando a gente vai fazer essa representação aqui, essa organização, eu coloquei aquela minha carinha ali com dúvida, que é o seguinte, será que a gente já consegue fazer sem os símbolos? Então, é aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Só passa para usar a representação só com números quando você tiver com a noção bem clara aí do que é que está sendo relacionado. Observa que eu estou tirando os símbolos aos poucos, né? Observa que esse meu gráfico agora, ele, apesar de ter os números ali, ó, 1, 2, 3, representando a quantidade de farinha, eu escrevi o nome farinha e coloquei um símbolozinho de um saquinho de farinha ali. E ali na quantidade de pães também, ó, 5, 10, 15. Então, observa que vai deixando aos poucos, né? Como andar de bicicleta e vai tirando a rodinha aos poucos, né? Nesse caso aí, quando você vai relacionar, o que é esse pontinho verde? Para a gente encerrar a aula de hoje. Esse pontinho verde que é aí do gráfico está dizendo a relação entre a farinha e os pães. Aquele outro pontinho que vai aparecer aí, ó, é a mesma relação. E no final eu vou ter todas as relações necessárias para compreender essa relação. É aí que aparece o gráfico, tá certo? Então, essas representações que a gente viu na aula de hoje, ou seja, eu falei essa relação, eu expliquei a relação e eu comecei a organizar através de gráficos e tabelas, tá certo? Então, nesse primeiro momento, a função foi para a gente uma transformação, foi uma relação entre duas coisas, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entra aí em contato com a gente. Muitíssimo obrigado, um tchau, tchau e até mais.